Então, bora lá. Pensão por morte. Primeiro, a gente tem que ter em mente que pensão por morte é um benefício previdenciário, tá? Que é devido a todos os tipos de segurados. É verdade isso? Não. É devido aos dependentes de todos os tipos de segurado. Então, é um benefício que não é pago a quem contribui, e sim aos dependentes de quem contribui. Tá? Então, a gente vai ter aí 3 classes de dependentes que podem ter direito a esse benefício. Né? A classe 1, que é a classe preferencial, que não precisa, em regra, demonstrar dependência econômica, basta comprovar o vínculo com o segurado. Quem são eles? Cônjuge, companheiro, filhos e equiparados. Tá? Cônjuge, companheiro, independente se é hétero ou homossexual, tanto faz. Se é de outro sexo, o mesmo sexo, tanto faz. A Previdência não faz esse tipo de discriminação, vai ter direito aos mesmos benefícios. Na classe 2, nós vamos ter os pais, tá? E na classe 3 nós vamos ter os irmãos. Aí aqui um detalhe, a existência de um dependente ativo elegível para pensão na classe superior, ou seja, na classe 1, exclui o direito das demais classes, classe 2 e classe 3. Então, se você tem aí uma situação de uma esposa, um pai e um irmão, o pai, ele vivia às custas do filho que falece, e o irmão, que é deficiente, inválido, também. Mas a esposa, ela está habilitada para a pensão. Nesse caso, nem o pai, nem o irmão, por mais necessitado que estejam, farão jus à pensão por morte desse irmão que falece, desse filho que falece. Por quê? Porque a esposa está elegível. Eu costumo brincar com meu bem, minha esposa fala assim, meu bem, quando eu morrer, se eu morrer, eu vou morrer primeiro. Tá? Porque se eu morrer, porque eu ainda acredito naquele negócio de Jesus voltar, me leva se eu precisar morrer. Mas se eu morrer... Se eu morrer porque eu vou morrer primeiro, não vou morrer depois, vou morrer primeiro. Né? Isso eu espero que lá com os meus 380 e tantos anos, eu falo assim, olha, deixa, você vai ter direito à minha pensão por morte. Mas você não vai ficar com a minha pensão por morte, você vai passar para minha mãe. Porque ela precisa muito mais de você e tem muito menos oportunidade de trabalho do que você. Então, o dinheiro que eu deixar, você passa para ela dar pensão. E aí ela fica, não, que não sei o que, que não sei o que. Por que isso? Porque mesmo que a minha mãe precise financeiramente mais de mim do que a minha esposa, pela legislação, a minha esposa, ela vai ficar com a pensão e minha mãe não terá direito, ainda que ela comprove independência econômica, que mostre que tem mais necessidade do que minha esposa. Não há essa previsão. A mesma coisa para o irmão. Tá? O irmão que precisasse dessa pensão, tendo a esposa, não teria direito ao benefício. Diferente tenho alguém da primeira classe que não é elegível. Imagine aí uma situação daquela segurada, daquele segurado que mata a esposa. Ele vai e mata a esposa. Ele, como criminoso que foi, matou a sua esposa, ele não vai ter direito à pensão por morte. Logo, eu tenho um membro da primeira classe aqui que teria, em tese, direito a essa pensão por morte, mas ele não é elegível a essa pensão por morte. Então aqui a gente tem uma exceção a esse princípio de que membros da primeira classe vão excluir os membros da classe 2 e 3. Mas regra geral, tá, é que você, tendo membro da primeira classe, membro da segunda e da terceira, não poderão ter direito a esse benefício. Tá? Então, nesse diapasão, a gente conclui aqui esse entendimento de quem são esses dependentes. A gente vai ter cônjuge, companheiro e filhos ou equiparados. Lembrando que a reforma da Previdência, ela derrubou de vez aquela questão do menor sob guarda ser considerado um dependente. O menor sob guarda não é mais considerado dependente, isso constitucionalmente. Ainda que tenha uma ACP aqui na Bahia, por exemplo, desde 1996, que permite que menores sob guarda eles tenham direito ao benefício como dependentes, isso não é a regra, isso é uma exceção. Você tem que ver se tem alguma ação civil pública que trata desse tema específico aí para você. E o fato gerador ele tem que ser claro antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, para isso poder fazer efeito. Porque, claro, um ACP não vai se sobrepor à Constituição, que atualmente já excluiu, né, lá na emenda constitucional 103, excluiu a possibilidade de menor sob guarda. Outra questão eu posso pagar, então eu tenho aqui a pensão por morte. Quais são os requisitos para essa pensão por morte ela ser paga, né? Quais são os tipos de pensão por morte que a gente tem? Bom, a gente tem a pensão por morte tradicional. Qual é a pensão por morte tradicional? É aquela que a pessoa falece,
né? E a gente sabe que faleceu, sabe que morreu, você tem o dia local, tem certidão de óbito. Mas a gente tem as pensões por mortes que eu costumo falar não tradicionais. Assim, amigos aqui a gente conversa assim, a pensão por morte não tradicional, que é o que? A pensão por morte presumida. A pensão por morte presumida, quer porque o segurado ele desapareceu numa catástrofe, né? Tipo um acidente que ocorreu, houve uma enchente lá onde ele mora e a partir daquele dia ele estava naquela casa, naquele momento todo mundo sabe, a enchente veio, levou ele e o corpo não foi achado. Você tem ali uma morte presumida. Ou saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Né? Tem anos que sumiu. Essa também é uma morte presumida, mas essa aqui já é por ausência. Também vai dar direito à pensão por morte. Então você aí vai ter que ter um documento que vai substituir essa certidão de óbito. A certidão de óbito aqui, nesse caso, você vai ter que ter comprovar que teve aquela catástrofe. Um caso muito clássico é as barragens lá de Minas Gerais que desabaram, né? E enfim, aí várias pessoas nunca foram encontradas. Então você tem ali uma catástrofe, um acidente, um desastre, né? E aí você tem uma prova hábil, um BO, você tem ali uma ocorrência, é público, é notório. Na outra situação, a pessoa some. Então tem que ter uma autoridade judicial, o juiz tem que dizer, mediante um requerimento formulado pelo dependente, né? Para que seja declarada a ausência. E aí a data do óbito vai ser a data daquele documento ali. Então você tem aqui. Por que eu preciso trazer esse marco para vocês? Porque a gente precisa definir uma data do óbito, seja real, seja presumida. Por quê? Porque a data do óbito vai ser o fato gerador. O fato gerador, na verdade, não é a data, é o óbito em si ou a presunção desse óbito. Eu preciso ter isso. Se eu não tenho isso, eu não tenho como pedir uma pensão por morte, do mesmo modo que eu não tenho como pedir um salário maternidade. Se eu não tenho parto, ou um atestado médico, ou a adoção, enfim, você tem que ter o fato gerador, no caso da pensão por morte, é o óbito. E aí, pensando nisso, né, você vai ter que observar 3 pontos, já que a gente está falando aqui de prática previdenciária, né, a gente tem 3 pontos que a gente deve observar na hora de fazer ali um requerimento de pensão por morte, de fazer um atendimento ao cliente da pensão por morte. Primeiro, definimos a morte, foi morte mesmo, você vai ter que ter certidão de óbito. Não foi morte oficial, a comum, né? Você então vai ter que ter ali uma sentença declaratória de ausência expedida ali pela autoridade competente, né? Ou então você vai ter que demonstrar por meio da ocorrência que houve uma catástrofe, um desastre. Então você vai precisar desses 3 documentos. Então anote aí, você que nos assiste, essas são as 3 formas de você comprovar o fato gerador, tá? Óbito, apresentando ali a certidão de óbito, a comprovação de ausência ou a comprovação de catástrofe, né, pelos meios que a gente já falou aqui. Na sequência, você vai precisar comprovar a qualidade de segurado desse segurado, para que ele deixe dependentes, para que ele institua a pensão por morte, tá? A gente fala assim, deixar dependentes é uma forma prática de falar. O dependente vai ficar independente da pensão ser concedida ou não, mas para fim de pensão, o dependente ele só existe se o segurado existir também, de fato. Né? Então, na forma prática, tem lá, é o filho, mas se o segurado não tinha qualidade de segurado, você tem o dependente, mas que de prática não vai adiantar nada ele ser dependente, porque não vai ter direito à pensão, porque não comprovou a qualidade de segurado daquele falecido. Então, a gente precisa da qualidade de segurado. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai demonstrar essa qualidade de segurado? Você vai ver se ele tinha benefício ativo. Esse segurado ele podia, por exemplo, estar em gozo de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, ou de qualquer outro benefício previdenciário que fizesse a manutenção da qualidade de segurado se prorrogar ao longo do tempo, né? Então, você precisa demonstrar essa qualidade. Benefícios precedidos. Então, quando você ouvir o termo aí, previdenciarista, esse benefício é precedido, ou seja, esse benefício de pensão, o segurado, ele tinha um benefício ativo antes de falecer, ele recebia um benefício do INSS antes de falecer. 2, você vai ter que fazer uma análise do CNIS dele. Então, depois que você viu isso, tem benefício precedido, não tem? Vamos então para a análise do CNIS. Você vai ver lá se no CNIS dele ele tem lá a qualidade, comprovação da qualidade de segurado. O que é que você deve observar no CNIS desse caso? Com a reforma da Previdência, tá? Mesmo as contribuições inferiores ao mínimo, ao salário mínimo, elas podem ser consideradas se houver complementação. Mas atenção, a complementação para esses valores a menor
que o salário mínimo. Elas devem ser feitas até o dia 15 de janeiro do ano posterior ao óbito do segurado. Do contrário, depois que passar isso, não vai mais ser possível e aí você não vai mais poder complementar. Então imagine aí o segurado que ele vem nos últimos 2 anos recolhendo só com o valor de meio salário mínimo. Nesses últimos 2 anos, tá? Então, desde a reforma da Previdência, não, desses últimos 2 anos, vamos deixando nesses últimos 2 anos, ele como contribuinte individual, ele está pagando, falece agora, não vai deixar direito à pensão por morte, se não complementar. Por quê? Porque os valores recolhidos inferiores ao mínimo não contam para nenhuma finalidade, tá? Nem para carência, nem para tempo de contribuição, nem para manutenção da qualidade. Então precisa ser complementado. No caso do falecimento do segurado, os dependentes podem fazer essa complementação até o dia 15 de janeiro do ano seguinte ao ano do óbito. No dia 16 de janeiro eu quero fazer a complementação, não vai mais poder, porque a lei é expressa em relação a isso. Então esse é um detalhe muito importante, prático, tá? Que você morreu, ó, você vai analisar o CNIS, olhou o CNIS, você vai ter que ver se naquele CNIS ali se tem complementações a menor. E ver se fazer essa complementação, se ela vai surtir efeitos práticos. Ontem mesmo eu fiz um post sobre isso, falando do cuidado que se deve ter ao fazer complementação. A complementação, ela pode ser feita a qualquer momento. Complementação, que eu estou falando aqui, de você, do segurado que recolheu valores inferiores ao salário mínimo, para que isso seja considerado, você tem que complementar. Mas, para que a complementação seja considerada válida, o recolhimento original menor que o mínimo, ele tem que ter sido feito com o primeiro pagamento em dia. Segue aquelas mesmas regrinhas. Primeiro pagamento em dia. Isso no caso do contribuinte individual, do segurado facultativo. No caso do segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual que presta serviço à empresa, eles têm a presunção de recolhimento. Então, independente de quando acontecer o recolhimento, sempre vai ser considerada a primeira em dia, basta só os dependentes complementarem, tá? Não tem problema, mas quando a gente fala de contribuinte individual e de segurado facultativo, eles devem estar pagando e o pagamento deve estar em dia. Gostou dessa aula e quer aprender muito mais de prática previdenciária desse jeito que eu te ensinei aqui? Bom, vem ser oficialmente nosso aluno, deixa de ser camarão penetra assistindo só nossas aulas gratuitas e vem conferir todo o conteúdo que está te esperando para turbinar a sua prática previdenciária. Você vai aprender a forma de pensar do INSS, que eu aprendi com quase 10 anos de prática previdenciária como servidor do INSS. Vou te ensinar os melhores métodos, os melhores caminhos para que você consiga fazer requerimentos que tenham mais chance de concessão sem exigência no âmbito administrativo. Além do GPS, com todas as checklists de cada requerimento, os modelos de petição, modelos que você vai adaptar e utilizar na sua prática previdenciária, a gente vai além dos modelos, a gente vai te ensinar como pensar para que você não precise mais desses modelos e possa ter os seus próprios modelos. Além de todo o GPS, que é o Guia Previdenciário de Sobrevivência, utilizando o método PAC para benefícios previsíveis, aceleráveis e concessivos, você vai ter ainda 5 cursos bônus, que são atendimento ao cliente, você vai ter dominando o CNIS, que é a alma do processo previdenciário, você vai ter ainda o curso PAP Concessão, onde a gente aborda da forma como você viu nessa aula todos os benefícios do INSS, você vai ter o curso Segurado Especial e a comprovação da atividade rural no INSS e o curso BPC Loas. Se você fosse comprar individualmente cada um desses cursos, você ia pagar mais de R$1.000, tá? Mas aqui nessa página você vai ter 2 opções. Ou você vai adquirir pelo plano mensal, pagando apenas R$ 89,90 ou apenas R$ 397 no plano semestral. É você que escolhe, você fica o tempo que você quiser. Nossos cursos são de recorrência, ou seja, eles se renovam, tá? A cada fim de ciclo. Se você não quiser continuar, basta cancelar a qualquer momento que a gente cancela a sua inscrição e se tiver dentro do prazo de 7 dias a gente ainda devolve o valor que você tiver investido. Tudo isso para que a sua prática previdenciária seja turbinada, sem que você precise gastar milhares de reais ou cursos caros. Você vai ver que com o nosso curso você vai ter o melhor método e vai ter ainda resultados que vão trazer para você satisfação e reconhecimento profissional como previdenciarista. Então, escolhe aí qual é o seu plano, experimente por 7 dias grátis sem risco algum e se você não gostar, peça o reembolso, tá? Mas experimente, vai valer a pena, vai ser transformador para a sua prática previdenciária. Eu te vejo lá na área de membros. Um abraço!